carinho da espiritualidade amiga. E nós aproveitamos, né, esses momentos para sorver esses fluidos salutares que aqui estão à disposição de todos nós. E nós aproveitamos a oportunidade e agradecemos a espiritualidade amiga por aqui estar. Agradecemos também por esses nossos companheiros da espiritualidade que vêm também para ouvir algumas palavras, para levar com eles, para refletirem também. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa de Jesus, porque o estudo continua, o crescimento espiritual continua. Apenas o que nos diferencia deles é que eles não têm mais o corpo físico que nós ainda temos, né? Mas o objetivo da caminhada de todos nós é o mesmo, é o nosso crescimento, é a nossa maturidade espiritual. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Quando nós vamos estudar os ensinamentos do Cristo, nós precisamos nunca esquecer 3 peculiaridades que devem direcionar o nosso estudo. O primeiro é que nós precisamos estudar e conhecer minimamente a sociedade que o Cristo vivia. Isso por quê? Porque, como nós sabemos, o Cristo encarnou aqui, como todos nós. Ele teve uma vida normal, como todos nós encarnados. Ele interagia com as pessoas ali da sociedade dele. Ele, enfim, tinha uma vida normal. Então é preciso que nós conheçamos minimamente como estava a sociedade daquela época, para que a gente consiga compreender a real intenção do Cristo nas suas palavras. Essa é a primeira peculiaridade quando nós vamos estudar. A segunda, nós não podemos esquecer de que nós somos espíritos. E como espíritos, todos os ensinamentos trazidos pelo Cristo não são direcionados ao nosso corpo físico, são direcionados ao eu. São direcionados à nossa essência. Então nós não podemos perder isso de vista. E a terceira peculiaridade ou particularidade para o estudo, também não podemos esquecer a finalidade da nossa encarnação. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Os 5 livros trazidos pelos Espíritos Superiores, que é aquele que nós chamamos de Pentateuco, né? Espírita. O primeiro livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Esses 5 livros, eles têm como base o livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos trata da parte filosófica da doutrina. E o que é a doutrina espírita? O Espiritismo é uma doutrina filosófico-científica com consequência moral. Então, o livro dos Espíritos, ele trata, ele traz, ele estuda todos os acontecimentos, ele estuda todos os fatos, ele estuda, por exemplo, o que é Deus, tudo à luz da filosofia. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós a moral. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é nos trazer as lições de moral. Então nós temos no Livro dos Espíritos a parte filosófica e no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a parte moral que o Cristo trouxe. E como alguns pensam falsamente, essa ideia é falsa de achar que o Livro dos Espíritos foi inventado, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi inventado por Allan Kardec, que foi ele que criou o Livro dos Espíritos. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Com a orientação dos Espíritos superiores, e que hoje nós sabemos que Jesus está
estava à frente da doutrina espírita, hoje já é sabido que Jesus participou da doutrina espírita. O Evangelho, ele veio intuitivamente, inspirativamente, por essas duas mediunidades de Allan Kardec, onde Allan Kardec, então, sob a orientação dos Espíritos superiores, ele pinça assuntos da Bíblia e compila no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos comentários de Allan Kardec, que são oriundos de todo o estudo que ele fazia, de todas as comunicações que ele recebia. Então, ele faz as suas observações. Temos também orientações de espíritos superiores, do espírito protetor de Allan Kardec, daqueles espíritos que efetivamente ali participaram dos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma criação de Allan Kardec. Ele veio pinçando ensinamentos do Cristo, que trouxe para nós a moral, só que naquela época não tínhamos capacidade de compreender as falas do Cristo. Então, o que nós sabemos sobre isso? O Cristo se utilizava de parábolas, de alegorias, de palavras, de frases, de textos que têm um sentido figurado e que hoje precisam ser decodificados por todos nós. São esses pequenos pontos que nós precisamos ter em mente para estudar. E a moral que o Cristo trouxe, a moral que Allan Kardec, sob a orientação dos Espíritos superiores, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquela moral moralista que nós conhecemos. Não é aquela moral onde nós emitimos juízos de valor, onde nós julgamos a pessoa, se essa pessoa é boa, essa não é, essa presta, essa não presta. De maneira nenhuma. É a moral divina. É a moral dentro da visão que o Cristo tinha, dentro da visão que o Cristo trouxe, dentro da visão que nós estamos aprendendo a ter de todas as outras pessoas. Sempre lembrando que todos nós somos espíritos. Portanto, todos nós temos virtudes e todos nós temos as nossas imperfeições. Com o objetivo da encarnação, do nosso progresso, do nosso crescimento espiritual. E quando Allan Kardec trata do assunto do casamento no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela época estava se instalando dentro do judaísmo um movimento que estava se afastando das orientações trazidas tanto por Moisés, lá no Monte Sinai, quanto pela Torá, no que dizia respeito à monogamia, à importância da família, ao respeito pela família. Porque havia dentro da sociedade um respeito muito grande pela família. Mas aquele movimento social que estava ali se estabelecendo, estava mudando o rumo daquela sociedade. Naquele momento, então, o Cristo se manifesta, vendo aquele movimento que estava acontecendo. Então, o que ele diz? Ele diz que todo homem que repudiasse a sua mulher, que não fosse pelo adultério, e esposasse outra, cometeria o adultério, assim como aquele que esposasse a separada, cometeria adultério. Aqui é a primeira observação que nós precisamos fazer no sentido do que é o casamento. O que é o casamento? Antes de nós começar, se nós estivéssemos aqui para estudar sobre esse assunto, então a primeira coisa que precisaria vir à nossa mente, a finalidade da nossa encarnação. Porque nada, exatamente nada que acontece na nossa vida, acontece por acaso. Tudo tem um porquê de ser. Tudo tem um porquê de ser. E o que é o casamento? Pensar no casamento, nós precisamos ter as duas visões. Então, o casamento sob a visão material ou sob a visão civil, que é da nossa lei civil, da matéria,
E a visão espiritual. O que é o casamento sob o ponto de vista civil ou material? É um contrato que duas pessoas celebram, estabelecendo uma comunhão entre elas. Isso é o casamento sob a ótica civil. Então, faça ali um contrato onde vai se estabelecer a comunhão entre aqueles dois indivíduos que se unem. Esta é uma visão material. E a visão do casamento sob o ponto de vista espiritual? É esse que nos interessa. É esse conhecimento que o Cristo trouxe que nos interessa. É esse conhecimento que os espíritos superiores trouxeram que nos interessa. Por que é esse que nos interessa? Porque nós somos espíritos. Porque a finalidade da nossa encarnação é o nosso crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? O crescimento espiritual é a correção das nossas imperfeições. O progresso individual só chega enquanto nós vivemos coletivamente. A pergunta 695 do Livro dos Espíritos trata sobre a definição de casamento. Então, sob a visão espiritual, o que é o casamento? É a união permanente de dois seres, com o objetivo da marcha do progresso da humanidade. Olha a definição que os espíritos deram sobre o casamento. Então, a união de dois seres, objetivo o quê? A marcha do progresso da humanidade. Por que eles falam progresso? Olha a palavra progresso. Por que os espíritos falam progresso? Marcha do progresso. Porque nós só conseguimos evoluir na vida em sociedade. E viver sobre o mesmo teto que uma outra pessoa é o desafio. É um dos desafios que nós temos nessa marcha do progresso. Porque as pessoas são diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, ideologias diferentes. E esses dois seres estão debaixo do mesmo teto. Qual é o objetivo? A evolução recíproca, a evolução de ambos. O que deve haver na união? Deve haver, para que haja esse progresso recíproco desses dois espíritos que estão juntos, deve haver respeito, deve haver paciência, deve haver diálogo, deve haver perdão, deve haver ajuda mútua, deve haver renúncia. Isso por quê? Porque aqueles dois seres que ali estão com o objetivo de progredir. Ambos vão progredir, porque o desafio de estar juntos é para os dois. Por isso que deve haver o equilíbrio. E esse equilíbrio só se alcança com o diálogo. Só se alcança com o diálogo. Além disso, nós podemos estender-se desta família a de ver filhos naturais ou não. São outros espíritos que estão sendo agregados a esta união desses seres. Então, a responsabilidade desta união dos seres, objetivando o progresso, é muito grande. É muito grande. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele trata sobre 5 tipos de casamento. Então ele fala do casamento, daqueles casamentos, ele chama de acidentais. Então são aqueles casamentos que ocorrem onde não há um envolvimento, vamos colocar aí um envolvimento mais emocional, um envolvimento afetivo.
Depois ele fala dos casamentos provacionais, que são aqueles casamentos onde dois seres se unem com o objetivo de reajustamento entre eles. E quando nós falamos reajustamento entre eles, significa que aqueles dois espíritos estão no caminho do reajuste. Eles estão numa outra oportunidade agora de reajustamento. Depois ele fala dos casamentos sacrificiais, que são aqueles casamentos onde um dos espíritos mais elevado, ele retorna ao mundo espiritual para auxiliar aquele que ficou na retaguarda. Então, ele vem para auxiliar o desenvolvimento moral daquele que ficou. Entendendo que, como ele chama de casamento sacrificial, não significa, então tem que ficar casado como um sacrifício. Não, de jeito nenhum. Porque o espírito superior, para ele não há sacrifício. Para ele é o exercício do amor. Para o espírito mais elevado, não tem dificuldade. Ele tem consciência de que ele está ali para cooperar com aquele que precisa de um empurrãozinho ali, para que ele também saia do lugar e evolua um pouco mais. Depois ele trata do casamento, dos casamentos afins. Então são aqueles espíritos que têm uma afinidade maior. Então a convivência é mais tranquila, é mais harmoniosa, é mais equilibrada. E por fim ele fala dos casamentos transcendentes. Esses já são dois espíritos que já se encontram, ambos já estão numa superioridade moral grande, e o encontro deles é para impulsionar a parte mais da humanidade, com seus exemplos, às vezes até da ciência mesmo, ou a parte social. Então, desses 5 tipos de casamento, eu acho que dá para a gente perceber, né, que a grande maioria, pelo menos aqueles que estão mais próximos de nós, são os casamentos provacionais, são aqueles de provas, né? São aqueles onde as criaturas que ali estão no processo de reajustamento. Aí nós dizemos assim, mas então não pode de maneira nenhuma o divórcio. O que é o divórcio? Esse é outro ponto também de extrema importância. No começo, né, como nós já falamos, para nós compreendermos é preciso levar um pouco, conhecer minimamente lá a sociedade na época do Cristo. Porque tudo que o Cristo ensinou, tudo, sem exceção, não está desatualizado ou não serve para nós. Então a gente precisa fazer esta transferência dos ensinamentos dele dentro da nossa sociedade agora. Porque a orientação dele, lá na sociedade, agora nós trazemos para cá e adequamos esse ensinamento moral. A moral é algo que não pode escapar das nossas concepções dos ensinos do Cristo. Então nós trazemos aqui. O que é o divórcio? O que significa o divórcio? Nesse capítulo 22, Allan Kardec define o que é o divórcio de uma maneira fantástica. A definição dele, nós percebemos que é uma definição dos Espíritos. É uma definição dentro de uma visão muito mais ampla do que é o casamento, do que é o divórcio. É muito mais amplo. Ele define o divórcio como sendo a separação daquilo que já é a separação legal daquilo que de fato já estava separado. Então, olha só a definição que ele dá de divórcio. Divórcio é lei humana, faz parte da lei humana e tem o objetivo de separar legalmente aquilo que já estava de fato separado. Olha que definição bonita.
quando nós pegamos a parte material e a parte espiritual. Vamos dar um exemplo. Dois seres que estão unidos, dois espíritos juntos, e dentro desta relação já começa a existir o desrespeito, a violência já está sondando, seja violência física, seja violência moral, seja violência sexual, seja violência financeira, seja violência psicológica, seja o que for. Já não há mais a harmonia, já não há mais o respeito e a ajuda mútua. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Nosso crescimento espiritual. Uma relação onde dois seres em processo de reajustamento já entraram no desrespeito, na violência, na falta de ajuda mútua, já não há mais harmonia, já não há mais aquilo que mantém unidas as pessoas. Respeito, consideração, o que é isso? Respeito, consideração, ajuda, tolerância, diálogo, compreensão, o que é isso? São ramificações do amor. O amor é divino. O amor é divino. É muito mais, existe muito mais maturidade espiritual quando esses dois seres se separam do que eles fiquem juntos sofrendo. Porque nenhum espírito encarna para o sofrimento. Até mesmo porque dentro de todo esse projeto da nossa existência, seja a nossa existência no mundo corpóreo ou no mundo espiritual, há todo um projeto dentro da lei natural ou da lei divina, se nós preferimos falar assim, que nós vamos nos reajustar com as pessoas. Se não é possível esse reajustamento nesta união desses dois seres, outras formas de reencontro virão. Esses dois seres estarão juntos num outro cenário, serão outros personagens que terão oportunidade do reajustamento. Até mesmo porque nós não sabemos até que ponto as uniões elas são efetivas. Efetivas no sentido da manutenção desse carinho, dessa ajuda mútua, desse entendimento. Porque no mundo espiritual não existe tempo. O que nós não podemos e não devemos fazer é estimular o divórcio. Ah, deixou a toalha em cima da cama, vai divorciar. Toalha molhada em cima da cama, vai divorciar. Pôs uma roupa para sair, eu não gosto, vai divorciar. Ah, não quero ir naquele lugar, não gosto daquele amigo, não quero sair, quero ficar em casa, vamos divorciar. Não. O que nós precisamos entender é o objetivo da união entre os seres. Não é para ser uma união de sofrimento, de violência, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aquilo que se junta, que se une de uma forma responsável. Por isso, a pedagogia espírita está aí. Para aqueles que têm filhos, que têm netos, utilizar a pedagogia espírita, ensinando, orientando essas crianças, esses adolescentes, a responsabilidade. Porque não é apenas uma união física. Não é apenas uma união física. A união física, dentro das necessidades fisiológicas, faz parte. Mas o que deve, ou melhor, o que embasa, o que dá suporte para a união dos seres, é o lado afetivo. É o amor.
e entendendo que no amor também há discussões, também há, olha, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu quero assim, eu quero de outro jeito. Isso faz parte para harmonizar, para o conhecimento desses seres que estão vivendo juntos. Mas o objetivo da nossa encarnação é o nosso crescimento espiritual. Se naquele contexto, se no contexto que aqueles seres estão, este objetivo não está sendo alcançado, melhor então que esses seres se separem. Principalmente se há filhos naturais ou não, que esses filhos sejam acolhidos, que haja diálogo entre esses dois seres, para que a situação seja da melhor forma possível resolvida. De maneira nenhuma, o Cristo diria, fiquem sofrendo, sofram porque é assim que tem que ser. Ora, onde estaria o Pai, o Criador soberanamente bom, obrigando que os seus filhos ficassem infelizes? Isso não tem a mínima lógica e racionalidade. Por isso, a importância de quando nós fazemos um estudo, utilizando a doutrina espírita como a nossa ferramenta de trabalho, como a nossa ferramenta para compreender, nós precisamos contextualizar os ensinos dos Espíritos. Então, nós temos o Livro dos Espíritos que nos define o que é casamento. Ele deixa muito claro que é a união afetiva. O que não tem afeto não consegue ficar junto. E repetimos, se não é possível essa união desta forma, se esses dois seres necessitarem de estarem juntos novamente, eles virão pela misericórdia divina, num outro contexto, num outro cenário, com outros personagens. A união entre esses dois seres deve ser de harmonia, de equilíbrio e de muita responsabilidade. Porque é isso que a doutrina espírita nos traz. Jesus não nos proibiu de fazer nada. Ele só nos trouxe orientações. Orientações mostrando as consequências. O que nós temos dentro da doutrina espírita? Somos livres para escolher tudo o que nós queremos. Mas vamos receber, ou seja, sabe a colheita? O plantio e a colheita? Isso significa o quê? Significa que a necessidade que nós temos de alguma coisa para o nosso crescimento espiritual vai nos chegar oportunidades para que isso aconteça. Então, que a nossa vida seja uma vida de responsabilidade. É esse o lado moral que o Cristo traz. É o lado do entendimento, é o lado do respeito para com o outro. É esse aprendizado de respeitar o outro. E se não dá mais para respeitar, é a maturidade espiritual de dizer, olha, não nos respeitamos mais. E aprender com todas as situações que se desenrolaram ali no tempo em que esses seres ficaram juntos. Mas o objetivo, o nosso crescimento, e nós só vamos crescer através da vida em sociedade. E a sociedade começa no seio da família. Então, a palavra-chave é responsabilidade. Responsabilidade em conhecer as pessoas, em conhecendo, já exercitando o respeito, o companheirismo e observando se é isso mesmo que nós queremos, se é assim que deve ser, antes de nós firmarmos esta união permanente entre os seres, objetivando o progresso ou a marcha do progresso de toda a humanidade. Por que de toda a humanidade? Porque nós nos desenvolvemos individual, porém somos seres coletivos. Somos seres coletivos. Aquilo que nós fazemos reflete no outro, reflete nos outros, reflete numa sociedade. Então, a palavra que nós temos é responsabilidade. E aquilo que se une pelo amor, aquilo que é regado ali, que
continua sendo regado pelo amor, nem após a desencarnação há uma separação. Porque o amor é aquilo trazido e a essência do Pai. Portanto, é a nossa essência. É onde nós vamos chegar. A perfeição relativa, trabalhando, exercitando esse amor da maneira mais fácil que vai ter para nós. É bem difícil? É difícil. Mas vamos ter esta consciência dentro dessa visão espiritual da responsabilidade que nós temos, dos compromissos que nós temos, mas também conscientes de que, se não for possível, dentro deste contexto, outros contextos virão e nós vamos nos reajustar uns aos outros, sim. Que Jesus nos abençoe a todos. Fechamos os nossos olhos.